Olá pessoal, tudo bem? No estudo de hoje queremos falar sobre o efeito das pessoas da graça de Deus. E eu quero admitir aqui que a origem da minha reflexão é futebolística, né? Eu gosto muito de futebol, sou torcedor do Colorado, do Internacional, mas sempre respeito todos os demais times e torcedores, e queria me referir inclusive ao time rival agora aqui na região de Porto Alegre. Na verdade, aí em todas os comentários esportistas tem se usado uma expressão, o efeito Suárez. Você já ouviu falar dessa expressão? Trata-se aí de um grande jogador de renome mundial, né, o Luizito Soares, que foi contratado pelo time rival do meu, o Grêmio, e tem causado uma movimentação evidentemente diferente aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, também entre os torcedores aí pelo mundo inteiro. Ontem houve aí o jogo aqui pelo Gauchão, entre o Grêmio e o Brasil de Pelotas. Eu tive alguns amigos, inclusive, que viajaram do interior do estado e vieram até aqui Porto Alegre para ver o jogo. E num dos momentos dei até um apoio. Eu moro relativamente perto da arena do Grêmio e levei alguns deles até lá. E a gente percebe, né, a diferença assim, de quando os torcedores estão mais animados, mais eufóricos, mais entusiasmados, e de fato a gente observa justamente aquilo que os comentaristas esportivos têm dito sobre o efeito Suárez. Bueno, eu na verdade quero apenas usar essa circunstância, essa percepção social para falar, obviamente, da palavra de Deus e de algo muito importante e perceptível também na vida cristã, que é o efeito da graça de Jesus em nós. Se ao descrever aí o efeito que eles chamam aí, né, de efeito Suárez, do Luizito Soares, a gente percebe emoção, movimentação, né, o pessoal dirigindo-se para os jogos, a gente percebe dedicação, né? Sempre cresce aí o envolvimento, mais sócios no clube, enfim, né? Essa movimentação de vir de diferentes cidades, de investir seu tempo, enfim, em torno de algo que gostam muito. Então, se existe essa manifestação, refletiremos agora, durante esse estudo bíblico, sobre qual o efeito da graça de Deus na vida da gente. E essa reflexão, a partir da Bíblia, da Palavra de Deus, obviamente serve para a gente refletir, né? Pensar na nossa vida, talvez analisar, examinar o quanto que isso ocorre ou não ocorre em nós, e também fazer uma distinção que é absolutamente necessária de colocar agora no início. Claro que vocês estão entendendo que eu estou usando isso apenas como uma comparação, mas assim como eu comparo, eu preciso também distinguir. E qual que é a distinção? É que o efeito Suárez, dia ou mais dia, ele vai passar. Isso não é uma corneta aqui de um colorado, tá? Aliás, como colorado, eu espero que logo chegue as dificuldades, aí quando começar a pegar uns times mais fortes, né, e que talvez o efeito passe logo. Mas deixando as brincadeiras de lado, em algum momento, seja quando esse jogador sair do clube, seja como de fato as dificuldades aparecerem, é momentâneo, é passageiro, é algo de emoção, de momento. O efeito da graça de Deus é mais do que uma emoção, ele é algo mais concreto, mais estável, não tão subjetivo. Quase poderíamos usar aquilo que o pessoal faz como distinção entre amor e paixão, sabe? Alguns
escritores, teóricos fazem essa distinção entre amor e paixão, falando, né, que muitas vezes a paixão é aquele fogo passageiro e que o amor é mais estável. De uma ou de outra forma, nós podemos fazer esta distinção da primeira comparação que eu fiz, usando a expressão efeito Soares e o efeito da graça de Deus, tá bem? Bom, eu ainda não comentei, mas esse estudo, esse momento aqui, ele faz parte de um momento da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, né? Você pode ver aí, eu sempre coloco aqui o logo da nossa comunidade, que fica aqui junto à Avenida Presidente Franklin Roosevelt, aqui em Porto Alegre, no bairro São Geraldo, o número 730, o templo, também a secretaria que fica de frente para a Avenida Pátria, 631. Você é muito bem-vindo aqui, a gente sempre tem cultos aos domingos, às 10 horas da manhã, também às 19 horas aos domingos durante março a dezembro. Nesse período de férias, em janeiro e fevereiro, os nossos cultos são segunda-feira às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã, tá bem? Meu nome é Ismar, eu sou o pastor Ismar Pins e tenho a alegria de compartilhar essa reflexão de hoje, então, sobre o efeito da graça de Deus na vida da gente. Pegando aí como ilustração essa expressão que tem se usado no jornalismo esportivo, o efeito Soares para os gremistas. Tá bem? Também quero informar para vocês que a gente vai usar aqui como referência a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí, dá uma olhada com mais calma, tá? Esse é o texto então que eu vou ler com calma, comentar também com calma. O estudo bíblico é um momento de mais tranquilidade, não é um vídeo rápido, que quero trazer então vocês a reflexão. 2 Coríntios capítulo 8. Também quero depois usar 2 Samuel 6 e mostrar como a graça de Deus, o efeito, a reação da graça de Deus na vida do rei Davi. Bem legal, um exemplo então a partir desse nosso tema. E quero depois ainda usar Mateus 9:13, certo? Esse é o caminho aí que a gente vai percorrer durante essa reflexão. Muito bem, vamos lá então. Eu quero pegar aqui a Bíblia, eu vou usar a Nova Almeida atualizada e vou abrir então em 2 Coríntios capítulo 8 para ler literalmente esse texto para vocês e ir comentando ele, né, sobre quando Paulo fala do efeito da graça de Deus na vida dos cristãos de Macedônia. Ele está falando então para o pessoal da cidade de Corinto e está falando do efeito da graça de Deus, do movimento que a graça de Deus produziu nos cristãos. E a gente vai refletir também sobre a graça de Deus na vida da gente. Ok? Combinado? Vamos lá então. Diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância e de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Eu li os primeiros 5 versículos. Repito, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5. Paulo aqui está falando sobre uma oferta que eles querem juntar um dinheiro, uma contribuição para ajudar pessoas necessitadas da Judéia, que estavam num momento social bem difícil, uma crise, e precisavam de ajuda. E aí Paulo usa como exemplo, ele fala com alegria do efeito da graça de Deus na vida dos cristãos da Macedônia.
de como eles se mobilizaram, se dedicaram em torno daquilo. Então, por isso o texto começa dizendo também: irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, ou seja, o efeito da graça. E aí ele continua, me permitam ler novamente: porque no meio de muita prova de tribulação, quer dizer, eles passavam por dificuldade, ainda assim eles manifestaram, teve um efeito neles, a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Quer dizer, apesar de eles serem pessoas com dificuldades, que diz a pobreza deles, eles agiram em generosidade, porque eles também queriam ajudar. E o texto ainda mostra assim que parece que Paulo disse: olha, talvez não precise, vocês também. Não, eles insistiram, insistiram que queriam auxiliar, porque estavam contentes, alegres, transbordantes de alegria. O efeito da graça de Deus na vida deles. E aí o versículo 6 continua assim: isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, diz Paulo a eles no versículo 8, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. É curioso essa expressão aqui, né? E até curiosa essa direção de Paulo. Por que eu acho curiosa? Porque às vezes nós repetimos e sabemos que de fato é verdade, que não é bom ficar se comparando com os outros. O bom é comparar-se com o melhor que nós podemos ser. Mas Paulo aqui de fato direciona uma comparação, e ele convida eles a examinarem a si mesmo, e esse é um tema bíblico, o autoexame, o examinar a consciência, o examinar inclusive a fé, né? E ele diz assim: olha, eu quero mostrar a dedicação desse povo para que isso sirva de reflexão. E a palavra reflexão tem a ver com, né, olhar o reflexo, examinar-se, olhar num espelho, sirva de reflexão para que vocês examinem a vocês mesmos. Como é que está o amor de vocês? Como é que está o efeito da graça de Deus na vida de vocês? Está tudo legal? Será que não tem um sintoma mostrando algum problema aí? Alguma frieza? Um amor esfriando-se? E daí isso serve então para a gente, pessoal. Nossos descontentamentos, nossa distância, nossa falta de responsabilidade com o Evangelho do Senhor Jesus, nossa distância da palavra de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos assim? Será que o efeito da graça continua abundante em nossas vidas? Ou será que é só algo passageiro, tipo uma paixão futebolística? É um convite para que você pense. Aqui, literalmente, Paulo está convidando eles a refletirem sobre suas ofertas, sobre seu engajamento concreto no trabalho do Senhor, no Evangelho, a sua presença, a sua participação comunitária. Como está a sua participação em sua comunidade? Vocês, membros da comunidade de Cristo, vocês estão vinculados, estão ligados, comprometidos com a causa do Evangelho? Como estão as suas ofertas? Elas são feitas de maneira voluntária, incisiva, como fruto da graça de Deus, alegres, comprometidas, por amor ao próximo? São diversas perguntas que o texto nos leva a fazer. Vejam, não é eu que estou fazendo literalmente, assim, eu, da minha palavra, mas é literalmente que Paulo diz e escreve aqui no versículo de número 8. Não digo isso na forma de mandamento, Paulo escreve. 2 Coríntios 8:8. Mas para provar se o amor de vocês é sincero,
comparando-o com a dedicação dos outros. E aí ele diz isso assim no versículo 9, porque vocês conhecem a graça de Deus, que em Jesus, sendo Ele rico, poderoso, o Senhor de toda a glória, se fez pobre em nosso favor. Quer dizer, o que Deus, vocês conhecem o que Deus fez por nós? Qual o efeito que isso tem na vida de vocês? Essa é a reflexão que ele traz. O versículo 10 diz assim: e nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Então ele diz assim, olha, vocês começaram esse projeto de auxiliar os cristãos da Judéia no passado, terminem agora, concluam. Né? E termina dizendo, de acordo com o que vocês têm. Agora olha que legal, o versículo 12 é um grande ensinamento que a gente sempre frisa na vida cristã. Diz assim, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Percebe o que está escrito aqui? Quer dizer, a oferta, a minha contribuição para a causa do Evangelho, para o bem do próximo, para o anúncio da palavra de Deus, a minha contribuição em dinheiro, né, que é um tema às vezes tão delicado, porque o dinheiro se torna um Deus na vida de muitas pessoas, né? Essa parte faz parte da vida cristã. No entanto, aqui está dizendo assim que Deus nunca pede o que a pessoa não tem. E aqui, lá, parênteses, tem muita gente usando da fé das pessoas para enriquecer. Muitos que lideram questões religiosas, né, que pedem até o que as pessoas não têm. Não é esse o espírito, esse é o propósito. Mas daquilo que eu recebi, eu respondo em graça e amor. Por isso que a oferta é sempre um percentual daquilo que eu tenho. Né? Se fala em dízimo, que quer dizer 10%, a Bíblia coloca, manifesta essa diretriz, especialmente no Antigo Testamento, mas nós percebemos sobretudo que é uma ação voluntária, pode ser 5%, posso me organizar com 15%. Há uma liberdade nisso, não uma ordenança da antiga aliança, mas uma liberdade, mas que seja feita com generosidade e com responsabilidade. E aí então ele convida para que eles tratem isso e ajam com boa vontade, né, de acordo com a pessoa que a pessoa tem. Aí o versículo 3 diz, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Literalmente, que Paulo está usando aquilo, né? A gente às vezes diz, olha, eu gosto, em algum momento eu também posso precisar. É um espírito, claro que soa egoísmo isso, mas Paulo apela para a direção da igualdade. Né? Agora vocês têm abundância, podem ajudar. Talvez em algum momento eles vão ter abundância, poderão ajudar vocês. E assim nós nos ajudamos mutuamente. O efeito da graça de Deus me leva a olhar para o próximo, para as necessidades das pessoas ao redor. Né? Então aí esse texto de 2 Coríntios 8 nos dá um belo exemplo, né? Relembrando aqui que eu comecei essa conversa falando do efeito Soares, né? Esse comentário jornalístico esportivo que tem se falado de um atacante do Grêmio que foi contratado, e eu trago então o tema o efeito da graça de Deus na vida da gente. E Paulo escreve então lá para os coríntios dizendo, olha só, pessoal, eu quero comentar para vocês o efeito que a graça de Deus teve na vida de cristãos da Macedônia. E aí ele traz a reflexão para eles sobre o efeito da graça na vida deles, e nós também refletimos sobre o efeito da graça na vida da gente. Muito bem, pessoal. Eu quero continuar aqui ainda com algumas reflexões bíblicas. Para não fechar aqui o livro de 2 Coríntios 9, eu acho muito interessante, de 2 Coríntios,
que eu li o capítulo 8, acho muito interessante também os versos do capítulo 9, que diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos aqui quer dizer os cristãos, né? Não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito a eles. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para vocês, uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vejam que belo texto, né? Que reflete sobre a nossa preparação. Quer dizer, ele está convidando eles a se prepararem, a se organizarem. Tanto se fala em questão de orçamento, de se organizar, de ter orçamento para as coisas do dia a dia e de fazer tudo para a honra e glória de Deus, como a Bíblia fala claramente, que tudo é uma oferta diante de Deus, tudo que a gente faz é uma oferta diante de Deus. Para que a gente se organize, se prepare e direcione com responsabilidade também nesse assunto as nossas prioridades, aquilo que priorizamos em nossas vidas. Aliás, né, a gente às vezes fala aí dos amores e paixões futebolísticas ou outras paixões que são legais, são aí expressão da nossa humanidade, mas que isso não esteja acima do Evangelho. É sempre importante que isso não se torne um Deus na vida da gente, né? Porque senão a gente acaba indo para essa parte assim, de fato irracional, que muitas vezes acaba acontecendo. E aí já não é mais legal, aí já passou do limite. Bom, eu queria ainda comentar com vocês, que eu acho bem legal, já que eu estou falando do efeito, né? Relembro aqui para construir aqui a linha de pensamento, não se perder na linha de pensamento. Comecei falando sobre o efeito Soares, né, essa expressão. Estou falando sobre o efeito da graça de Deus na vida da gente. E é interessante como isso aconteceu lá com o rei Davi, né? Davi sempre agiu muito assim, em resposta ao amor de Deus, com seus cânticos de louvor, com suas ofertas, com o seu comprometimento, com a sua dedicação. Houve uma história certa vez em que a Arca da Aliança, que trazia a presença de Deus junto ao povo, ela foi tirada do povo pelos filisteus. E aí o rei Davi, junto com os seus, ele recuperou a Arca da Aliança e trouxe de volta à cidade de Davi, né? E nessa recuperação há uma movimentação, há uma ação de Davi que eu queria compartilhar com vocês. O texto bíblico é de 2 Coríntios, estou com Coríntios na cabeça ainda, 2 Samuel, capítulo 6, um texto lá do Antigo Testamento, que eu acho bem legal assim, o jeito que Davi age e reage, né? Diz assim, eu vou ler 2 Samuel 6, a partir do versículo 12. Já falei do contexto para você aí, né? Diz respeito a esse momento em que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, trouxe pragas junto aos filisteus, e depois foi deixada na casa de alguém. Ali ele manifestou em bênção para essa pessoa, e Davi encaminha a arca até a cidade novamente, recupera a arca, o louvor e a alegria da presença de Deus. Vamos ver como é que isso repercute na vida de Davi. Diz assim, 2 Samuel 6:12, fala assim, avisaram o rei Davi dizendo:
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, onde estava a arca, e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, que seria então depois chamada de Jerusalém. Quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e pastas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, o antigo rei, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, dançando, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer." Mas Davi disse a Mical: "Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse o príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas." O que está por trás aqui? Deixa eu colocar aqui com minhas palavras. Davi ficou tão contente pela graça de Deus, de ele ter alcançado o seu propósito, seu objetivo de recuperar a Arca da Aliança, que ele dança, louva a Deus. O efeito sobre ele é entusiasmante. Nem todas as pessoas reagem assim, depende do seu temperamento, mas Davi agiu assim, de maneira sincera, dançando, louvando a Deus. A Mical já desprezou, ficou olhando de longe, o rei Davi, isso aqui, horrível, sabe? Olha só que pouca vergonha, dançando aí, a sua túnica está subindo, mostrando as suas roupas íntimas, onde é que mais se viu, e desprezou assim o Davi por isso. E o Davi, ele mantém a sua palavra, ele diz assim: olha, eu me alegrei perante Deus, e se eu fiquei ali como um desprezado, eu mais ainda me desprezarei diante de Deus para o exaltar, que eu seja desprezado e ele exaltado. E ainda ele dá essa tirada para ela, porque eu vou dizer um negócio para ti, eu sou o que fui escolhido por Deus, talvez por isso, pela minha sinceridade, e Deus desprezou o teu pai, Saul, e todos vocês, digamos assim, que agem dessa maneira arrogante perante o Senhor. Há uma reflexão assim sobre como nós reagimos à graça de Deus, de maneira sincera, de maneira alegre. E essa foi a maneira com que Davi reagiu. É por isso que ele nos seus salmos dizia: celebrai ao Senhor, celebrai com cântico novo, celebrai com trombetas, com instrumentos de cordas, celebrai ao Senhor, louvai ao Senhor. Que a sua vida seja uma oferta ao Senhor nosso Deus. Muito bem, pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso momento, da reflexão que eu trago para vocês aqui, como um efeito da graça de Deus. Eu queria lembrar ainda duas coisas. A primeira delas é uma referência lá aos discípulos de Emaús, lá no final do livro de Lucas, do Evangelho descrito por Lucas, que eles viajam tristes de Jerusalém até Emaús,
e depois de receberem a visita de Jesus, a graça do ressuscitado, eles voltam alegres, dizendo que o seu coração foi aquecido. É o efeito da graça que mobiliza, que leva ao movimento, à emoção, à gratidão, às ofertas. E queria ainda trazer, eu disse duas coisas, a primeira é essa, a segunda é essa reflexão de para onde nós direcionamos a nossa vida. Comecei falando lá do efeito de Luizito Soares e da minha visão, ainda que como colorado, de torcedores apaixonados dirigindo-se ao estádio para ver o time jogar, a direção, o movimento da torcida rumo ao estádio. Qual é o movimento do cristão? Qual é o movimento que a graça de Deus produz na vida do cristão? A Bíblia mostra qual é a direção, qual é o caminho, qual é o movimento. O Senhor Jesus nos ensinou que o movimento é em direção às pessoas, ao próximo. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus diz assim: vão e descubram, entendam o que quer dizer a expressão misericórdia quero e não holocaustos. Com essa expressão ele quer dizer assim que a nossa oferta não é uma oferta, um ato religioso, externo, simples, meramente um ritual, um holocausto. Não, é uma oferta viva de amor pelo próximo. Misericórdia quero. O altar sobre o qual nós colocamos nossas ofertas são as pessoas. No amar as pessoas estamos amando a Deus. É o que a Bíblia diz, você pode ver, pode ler os evangelhos, essa é a direção. Agora, então quer dizer que as ofertas na igreja é apenas... Não, não é isso. A oferta que nós trazemos à igreja, devemos trazer, é bíblico esse ponto. Ela sempre deve repercutir na vida das pessoas. Para que o Evangelho seja proclamado para a vida das pessoas. Para que pessoas sejam auxiliadas social e espiritualmente. Ou seja, um amor concreto na vida das pessoas. Esse, gente, é o efeito da graça de Deus na vida da gente. Esse é o efeito que deve ter. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor de Deus nos é revelado. E a partir disso, estamos sob o efeito da graça, prontos para amar ao próximo. Que Deus assim abençoe, ilumine, direcione, mobilize a minha vida, cada uma de vocês, de nós cristãos, também aqui da comunidade luterana Cristo, para esse fim, para uma vida de ofertas hoje e sempre. Amém? Amém. Pessoal, antes só de me despedir, queria aqui mostrar e assim entusiasmar vocês para que também, quem sabe, possam assinar aqui, ó, esse aqui é o Mensageiro Luterano, tem aqui uma imagem da formatura da Faculdade de Teologia na capa, né? É de janeiro aqui de 2023, sempre tem artigos, textos, meditações para que vocês façam, né? Quem não é assinante, fale com a gente pode providenciar junto à Editora Concórdia. A gente sempre também fala aqui do nosso devocionário, né? Esse aqui é o 5 Minutos com Jesus, um dos devocionários. Tem também o Castelo Forte, que eu não estou com ele aqui sobre a minha mesa, mas a gente sempre mobiliza para que vocês possam também ter mais recursos, a graça de Deus possa chegar e gerar efeito na vida de vocês. E também aqui, ó, tem aqui junto comigo aqui uma revista que é de um departamento, de um dos pequenos grupos de ação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é o Departamento de Servas. Tem essa revista também, que é trimestral, Servas do Senhor. Também mais E também tem a Editora Concórdia, né, ligada à Igreja Luterana, que tem todo tipo aí de literatura cristã para proclamar a graça de Deus, que de fato tem ação, reação, tem efeito na vida da gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. E contem com a gente aqui, né, com todos nós da comunidade luterana Cristo aqui de Porto Alegre. Entrem em contato, falem com a gente, deixem aí nos comentários. Estamos à disposição para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até a próxima. Até mais.